Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a a funções do segundo grau, tá? Equações do segundo grau, a gente já viu. Então nós vamos dar início às funções do segundo grau. É bem parecido com as equações quando a gente for achar os zeros da função, que é uma parte que a gente também vai ver hoje, tá? Então a função do segundo grau é aquela que apresenta a incógnita, né, a letrinha, com o expoente 2. Por isso se chama função do segundo grau. Eu vou compartilhar o livro com vocês, onde nós vamos ver alguns exemplos do que é função, do que são funções do segundo grau, ok? Então, estamos aqui, né? Para vocês se localizarem aí, página 28 do livro. É a continuação de onde tinha parado, tá? Função polinomial do segundo grau, ou simplesmente função do segundo grau, tá? Ele traz um exemplo, né? Em uma nova estratégia de marketing, Ricardo, dono de uma padaria, resolveu organizar, uma vez por semana, um festival de tortas. Nesse dia, vários sabores de tortas e bolos são acrescentados ao cardápio normal e são praticados valores promocionais. A cada dia de festival, Ricardo consegue um desconto de R$ 2 no preço do quilograma de sua torta mais vendida, que em dias normais custa R$ 38 o quilograma e vende cerca de 20 quilogramas. Assim, no primeiro festival, ele cobrou R$ 36 o quilograma dessa torta. No segundo, cobrará 34, sempre R$ 2 a menos, tá? E assim por diante. A confeitaria espera vender 4 quilos a mais dessa torta a cada dia de promoção. Podemos escrever uma função de arrecadação em reais com a venda desse tipo de torta de acordo com o dia X de promoção, sendo X igual a 1 o primeiro dia, X igual a 2 o segundo e assim por diante. Então ele vai vender X quilogramas, certo? Não, desculpa, X é o número do dia. Então, no primeiro dia, ele vai vender alguns quilogramas, R$ 38, e vai querer vender 4 quilos a mais a cada dia. Isso vai virar uma equaçãozinha do segundo grau. Vocês vão ver aqui na próxima página. Podemos determinar o valor. O valor a ser arrecadado é sempre a quantidade vezes o preço, tá? Então, ó, podemos determinar o valor de arrecadação pelo produto entre a quantidade em quilogramas de tortas vendidas e o preço em reais. Ele pretende vender 38 menos 2x. Por quê? Porque a cada dia, x é dia. A cada dia, tira R$ 2 do preço. Vezes 20 quilos, que é o que ele convende, mais 4 quilos por dia. Então, aqui, ó, quantidade vezes, o preço, 38, vezes a quantidade, tá? Então, sempre que você quiser saber uma arrecadação, o preço final, é só fazer a quantidade vezes o preço, ou o preço vezes a quantidade. Então, ele fala, o valor do quilograma a cada dia da promoção vai ser 38 menos 2x. Por quê? Porque no primeiro dia vai cair R$ 2, no segundo dia vai cair R$ 4, no terceiro dia R$ 6, então x é a quantidade de dias, R$ 38 fixo menos R$ 2 por dia. A quantidade, valor vezes quantidade, a quantidade de tortas, 20 quilos, que é um dia normal, mais 4 quilos por dia, que é o que ele estava falando que ele pretende vender, 4 quilos a mais por dia. Vai chegar na formulinha, função, né? Arrecadação em função do dia vai ser 38 menos 2x vezes 20 mais 4x. O valor vezes a quantidade. Dá-se o nome de função polinomial do segundo grau ou função quadrática a toda a função f dos reais em reais na forma f de x
é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a pertencente aos reais asterístico, porque o a não pode ser zero, tá? Qualquer número menos o zero, porque se o a for zero, não vai ser do segundo grau. Ok? Então, com a diferente de zero, b pertence aos reais, c pertence aos reais. As constantes a e c recebem o nome de coeficiente dominante e termo independente, respectivamente. Então, a é o coeficiente dominante, que gera segundo grau, e C é o termo independente, que não depende de x. Assim, as funções f de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 4, ou f de x igual a menos x ao quadrado mais 5x, ou f de x é igual a 3x ao quadrado menos 6, são exemplos desse tipo de função. Isso são funções do segundo grau. Ok? Aí ele fala, escreva a forma polinomial da função da arrecadação com a venda das tortas. Essa aqui de cima. Como que você vai fazer isso? Fazendo as distributivas. Ok? Então, eu vou fazer isso aqui na nossa lousinha. 38 menos 2x vezes 20 mais 4x. Então, tá. Vai lá. Né? A de x, podia ser f de x, podia ser o y, né? Então, a de x é igual 38, o preço fixo menos, opa, esqueci do 8, então 38, menos R$ 2 por dia, x é a quantidade do dia, vezes os 20 quilos que ele vende num dia normal, mais 4 quilos que ele quer vender por dia. O preço vezes a quantidade. Para você ver que função do segundo grau vai virar, você vai ter que fazer as distributivas, tá? 38 vezes 20, 38 vezes 4 e assim por diante, tá? Então, vamos fazer aqui 2 vezes 8, 16, 2 vezes 3, 6, com um que subiu 7, abaixo 0, 760, mais com mais, vai dar mais. 38 vezes 4x, 4 vezes 8, 32, 4 vezes 3, 12, 13, 14, 15. 152x. Tá? Só estou fazendo a multiplicação, gente. Agora eu vou ter que multiplicar o menos 2x vezes 20 e o menos 2x vezes o 4, ok? Menos com mais, menos. 2x vezes 20, 40x. Menos com mais, menos. 2 vezes 4, 8. X vezes x, x ao quadrado. Fazendo as distributivas, eu gerei essa equação. Vamos organizar ela. Por que organizar? Olha a importância, lembra? Uma função do primeiro grau é na forma ax mais b. A função do segundo grau, ele tem que ter essa cara, tá? Qual que é a característica de uma função do segundo grau? É ax ao quadrado mais bx mais c. Essa é a característica, né? O jeitão que tem que ter uma função do segundo grau. Então, eu vou organizar. Organizando, eu vou ter o que aqui? A de x, a função da arrecadação em função de x é igual menos 8x ao quadrado. Tem que deixar o menos 8 primeiro? Sim. Primeiro é quem está com o x ao quadrado. Menos 40x. Ah, não. Aqui eu tenho que somar os termos semelhantes, né? Eu tenho mais 152 com menos 40 vai dar mais 112x, tá? Ó, esse aqui tem x, esse aqui tem x. 152 tira 40, 112.
x mais 760 é igual a zero, tá? Essa é a função do segundo grau, ok? Esses aqui daria até para simplificar, né? Dividir por 2, depois se desse para dividir por 2, mas como ele só pediu para escrever a função, né? Nesse caso aqui ia ficar como? O A vale menos 8. Muito importante saber isso para jogar na fórmula. O B vale 112. E o C vale 760, tá? Ok? Então, lembre que uma função de segundo grau tem que ficar sempre nesse formato, ax ao quadrado mais bx mais c, para você poder resolver. Certo, gente? Voltando aqui no livro, ele vai falar sobre os zeros da função. Os zeros da função, gente, é quando a gente faz y igual a zero. Então, para você achar os zeros da função, é só você transformar ela em uma equação igual a zero. Sabemos que os zeros de uma função são os valores de x que anulam f de x, ou seja, tornam f de x igual a zero. Ainda, vimos que os zeros de uma função são os locais onde a função intersecta ou corta, tá, o eixo das abscissas, o eixo x. Assim, fazendo f de x igual a zero na função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, temos uma equação do segundo grau. E assim nos leva a três possibilidades. Se delta maior que zero, temos dois zeros distintos, devendo intersectar, cortar o eixo das abscissas em dois pontos. Se delta for igual a zero, então temos dois zeros iguais, devendo tangenciar, ou seja, só tem um ponto nos eixos das abscissas. E se delta é menor que zero, não tem solução, então não tem zeros, e assim não corta o eixo das abscissas. Não é que não vai existir a função, é que a função, na hora de você desenhar o gráfico, ele não vai cortar os eixos. É que ele já está falando de gráficos, né? E aí tem alguns exemplos de como resolver algumas funções aí do segundo grau. Olha o primeiro exemplo. Considere a função quadrática ax ao quadrado mais bx mais 3, tal que f de 1 vale 4, f de menos 1 vale 0. Nessas condições, determine os valores numéricos de a e de b. E depois ele quer o valor numérico de f de 4. F de 4 é quando x vale 4, certo? Para substituir o x igual a 4, primeiro eu tenho que saber qual é a função, e eu não sei, aqui falta o A, falta o B. Ele só deu a letra C. Ok? Como resolver esse tipo de coisa? Substituindo né, substituindo x igual a 1 e x igual a menos 1 em uma função, temos que f de 1 igual a 4. Está aqui, né? F de 1 é igual a 4. Substitui o x, fica a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1 mais 3 é igual a 4. Vai ficar a mais b igual a 1. Substituindo menos 1, menos 1 ao quadrado é 1, vai dar a. Mais menos 1 vezes b vai dar menos b, mais 3 igual a 0. Vai criar um sistema de equações de duas incógnitas e duas equações. Resolve o sistema, acha o valor de A, acha o valor de B. Então aqui ele só usou a ideia de substituir. Quando x vale 1, o y vale 4. Quando f de x, né, vale 1, quando x vale 1, f de 1 vale 4. Então você só substitui. Na função, 1 ao quadrado vezes a dá 1 vezes b dá b, mais 3 é igual a 4. Jogo 3 para o outro lado, fica a mais b igual a 4 menos 3, a mais b igual a 1. Na de baixo, ele fez a mesma coisa, substituiu o menos 1 no lugar do x e o 0 no lugar do y, que é o resultado.
Deu A menos B mais 3 igual a zero, jogou o B para o outro lado, A menos 3 igual a menos 1. Pelo método da adição, A mais A, 2A. Os B se cancelam, 1 menos 3 dá menos 2. Vai ficar 2A igual a menos 2, A igual a menos 1. Substituindo A igual a menos 1, né? Menos 1 mais B igual a 1, o menos 1 vai para o outro lado, fica B igual a 1 mais 1, que dá 2. Então, nós temos A igual a menos 1 e B igual a 2, resolvendo esse sistema. Então, a função é quem? Menos x ao quadrado, menos 2x mais 3, não é verdade? Ó? O A é menos 1, então fica menos 1 vezes x ao quadrado, fica menos x ao quadrado. O B vale 2, 2x mais 3. E aí calculo f de menos 4. Substitui o menos 4 no lugar do x da função. Tá? Então, esse é um exemplo clássico de onde nós utilizamos a função do segundo grau para resolver alguns problemas. No caso aqui, ele virou um sisteminha, depois calculou o f de menos 4. Tá? Substituindo, né? Menos 4 ao quadrado, vai ficar menos 4 ao quadrado, dá 16. Com o menos de fora, menos 16. 2 vezes menos 4, menos 8. Ficou menos 16 com menos 8, dá menos 24. Menos 24 com mais 3, menos 21. Então, quando o x vale menos 4, o y vale menos 21. No outro exemplo, para quais valores de m pertencente aos reais, tem uma função do polinomial de segundo grau, f de x, x ao quadrado menos 2x, mais 3m, possui duas raízes reais iguais. Para possuir duas raízes reais, ele tem que ter delta maior que zero, certo? Para que f possua duas raízes reais iguais, não, duas raízes reais e iguais. Então, ela vai ter só uma raiz. Eu tenho que ter delta igual a zero. Calcula b ao quadrado menos 4ac é igual a zero. O b vale menos 2, menos 4 vezes 1, que é o valor de a. Né? Lembra como é delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E o c vale 3m. Vira uma equaçãozinha do primeiro grau. Isola o m. 4 é igual a 12m. M igual a 1/3. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, ele deu a ideia de delta. Ele queria só uma raiz. Para ter uma raiz, né, duas raízes iguais, é a mesma coisa que ter uma. Para ter uma raiz, eu precisava de fazer delta igual a zero. Então, ele igualou delta a zero. Exemplo 3. Na função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais kx mais 36, mn são suas raízes. Assim, calcule o valor numérico de k, sabendo que 1 sobre m mais 1 sobre n é igual a 5 sobre 12. Aqui ele dá a ideia da soma e produto. Ó. M mais n, a soma das raízes é igual o oposto de b sobre a. Passou 1 para cá multiplicando, ficou m mais n igual a menos k. E o produto das raízes, m vezes n, é igual a c sobre a. Passou o c para cá, 1 multiplicando, m vezes n igual a 36. Por cálculo mental, ó, aqui nesse caso, olha o que ele faz. 1 sobre m mais 1 sobre n igual a 5 sobre 12. Ele tira o mínimo múltiplo comum. M vezes n, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, fica n mais m. A soma é 5, o produto é 12. Então, menos k sobre 36 é igual a 5 sobre 12. Faz regra de 3, k igual a menos 15. Tá? Então, aqui ele usou a ideia das raízes para resolver esse sisteminha aqui
de duas equações e duas incógnitas. Tirou o mínimo múltiplo comum, n mais m sobre m mais n igual a 5 sobre 12. Só que n mais m é o menos k. Substitui. Esse é o método da substituição, tá? E m vezes n dava 36. Substituiu. Caiu numa equação de primeiro grau, multiplicou em cruz. Exemplo 4. As raízes das funções da função quadrática ax ao quadrado mais bx mais c são 2 e 1/3. Determine o valor numérico das constantes a, b e c, sabendo que o termo independente é 6. Então, se o termo independente é 6, então c vale 6. Ok? 2 vezes menos 1/3 é igual a 6. Pode partir desse princípio, tá? 2 vezes menos 1/3 é igual a 6. Ele usou essa ideia aqui para resolver essa equação. Depois, ele vai fazer aqui, né? Ó, ele fez a vezes x menos x', ele usou a forma fatorada. Eu resolveria isso por soma e produto. Eu não faria isso pela forma fatorada. Tá? Então, eu usaria uma outra estratégia para chegar nisso daqui. Eu ia fazer a ideia de usar, já que o termo independente vale 6, a soma tem que dar o oposto de B, o produto tem que dar o C. Sobre, né, ia ficar assim. Vou fazer esse na lousinha, que é bem diferente da ideia que eu faria, que ele fez aí. Tá? Ele tem lá a soma é igual o oposto de B sobre o A. O produto das raízes é o C sobre o A. Ok? E aí ele falou que o C vale 6. Né? Tá aqui, ó. O termo independente é 6. E as raízes é 2 e menos 1/3. Então, eu poderia usar essa ideia, né? 2 vezes menos 1/3 é igual a 6 sobre A. Vamos fazer 2 vezes menos 1/3. 2 vezes menos 1, menos 2. 1 vezes 3, 3. Ia ficar menos 2/3 é igual a 6 sobre A. Multiplica em cruz, acha o valor de A. Menos 2A é igual a 18. A é igual a 18 dividido por menos 2. Então, o A vale 9. Menos 9, desculpa. O A vale menos 9. Eu já achei o valor de A. Volto lá no começo, ele falou que 2 somado com menos 1/3 é igual a menos B sobre menos 9. Agora eu já sei o valor de A. Tá? Menos B sobre menos 9. Quanto que dá 2 menos 1/3? Aqui tem que tirar o mínimo múltiplo comum, tá, gente? Dessa parte aqui, ó. Né? 2 menos 1/3, ó. 2 menos 1/3. Tirando o mínimo múltiplo comum, né, que é 3, ia ficar 3 dividido por 1 vezes 2, dá 6. O número 2 é 6/3, menos 1/3. Então, tirando o mínimo múltiplo comum, a primeira parte ia dar 5/3. Ia fazer a regrinha aqui de novo. Ia fazer como aqui? Ia ficar assim, ó. 5/3
é igual. Menos com menos aqui vai virar mais, certo, gente? Já posso trocar, essa divisão, ó, menos com menos dá mais. B sobre 9. Se eu quisesse fazer, multiplicar em cruz com os menos, e assumir o menos do mesmo jeito, tá? Aí é que vai ficar 3B igual a 45, B igual a 45 dividido por 3. Ou seja, B igual a 15, tá? B é igual a 15. Então, deu A igual a menos 9, B igual a 15 e C igual a 6, que a gente já sabia. Vamos ver como é que ficou no livro? Menos 9, A igual a menos 9, B igual a 15, C igual a 6. Eu prefiro muito mais fazer por soma e produto, já que eu sei as raízes, do que na forma fatorada. Ok? Então, essas são as utilidades aí que a gente vai usar essas funções. Tem alguns exercícios aí na página 30, na página 31, todos de equação de segundo grau, página 30 e página 31. Para vocês tentarem fazer. Qualquer dúvida, eu vou estar no Meet, tá? Para poder tirar dúvida. A gente também tem mais uma aula hoje aí, né? Para poder ajudá-los. E aí a gente vai batendo um papo e encerra essa parte também de função de segundo grau. Ok, gente? Depois a gente vai ver o gráfico da função de segundo grau. Então, vamos terminar essa parte, fazer os exercícios e qualquer dúvida, pode entrar no Meet que eu vou estar lá para tirar dúvida de vocês. Ok? Obrigado, bons estudos, até a próxima aula, gente.